Meus irmãos, hoje vamos estudar o Evangelho de João, capítulo 1. Os irmãos já têm entendido, que eu tenho trazido mensagens especificamente sobre a pessoa de Cristo, como tema Jesus, o Deus homem, durante todo esse mês de dezembro. Então, nós vemos Jesus, o Deus homem, baseado na promessa do Messias, em Isaías 9. Vemos no domingo passado Jesus, o Deus homem, aquele que veio a este mundo, e se fez presente. E agora vamos ver Jesus como esse que é o verbo da vida. No capítulo 1 de João, ele descreve isso. Esse capítulo também está inserido nesse contexto que Jesus Cristo é Deus e homem. E alguém pode até perguntar como é possível essa condição. Essa é uma teologia que desde os reformadores assim se crê, a humanidade plena e a divindade plena de Jesus. Jesus é Deus, Jesus é homem. Ele foi Deus homem. E essa visão, ela é chamada de doutrina da união hipostática. É uma doutrina que expressa a única perfeição entre a natureza humana e a natureza divina de Jesus numa só pessoa. E só Jesus teve esta condição, porque Jesus, sendo Deus, se fez homem, que é como nós vamos ver aqui no texto que vamos estudar nesta noite. Vamos abrir então João capítulo 1, versículos de 1 a 14. Os irmãos atentem para a leitura da palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então vejam, meus irmãos, na introdução do seu evangelho, João deixa claro, ele anuncia que a encarnação de Jesus, quando a luz resplandeceu nas trevas, foi então um novo começo. Lembram da profecia de Isaías? Ele disse lá, o povo estava em trevas, e resplandeceu a luz. E a luz chegou, e então começou o povo a sentir esperança, a ter esperança e ter alegria. Aqui em João, é o cumprimento daquela profecia, lá do Antigo Testamento. A luz chegou. Jesus, a palavra viva, o Verbo, é a palavra em ação, se fez presente. Esse Verbo, ele deixa claro, é o Verbo que estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é o Verbo? Jesus Cristo, a palavra viva. Jesus Cristo é Deus. Jesus se encarnou, e Jesus é Deus, homem. Jesus é exatamente essa chegada de Jesus aqui, dita aqui no versículo 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
é também aquele cumprimento do Emanuel, que está lá também em Isaías. Quem é o Emanuel? O que significa Emanuel? Deus conosco. Então Jesus é Deus conosco, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então vejam, irmãos, a maravilha que é o Evangelho. Que boa notícia recebemos ao ler as Escrituras e percebermos que, se porventura estávamos sem nenhuma perspectiva no mundo, se não havia nenhuma luz no final do túnel, porque tudo estava em trevas, porque tudo estava escurecido pela condição do ser humano pecador, que vivia numa vida de pecado, ele não enxergava nada. Tudo para ele se limitava à sua própria vida aqui neste mundo, que é uma vida temporária, que é uma vida que os prazeres que ela favorece ao ser humano, sem a graça de Deus, sem a presença de Deus, não é algo que traga uma estrutura ou uma condição espiritual sadia para a pessoa. Não é. Viver para este mundo, viver nesse mundo para ele, não é bom para o ser humano, para a alma humana. No entanto, quando se está vivendo aqui, como nós aqui estamos, e tivemos essa graça de Deus sobre nós, que é perceber que há algo que traz esperança, que há alguma coisa que iluminou a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos, e passamos então a enxergar algo diferente que outrora não percebíamos, porque estávamos obscurecidos pelo pecado, porque estávamos obscurecidos pelos cuidados deste mundo, mas agora não é mais assim. Vejam, quando Jesus chegou, ele não foi bem recebido por os seus. Os seus eram aquelas pessoas que estavam ali, dentre a natureza humana, né, que pertenciam à condição da genealogia de Jesus, que eram os judeus. Jesus nasceu no contexto judaico, ele nasceu na Judeia, Belém da Judeia. Então Jesus de nascimento era um judeu. Chegando aqui, o texto está nos explicando, o João está nos dizendo que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Vejam, a luz se fez, o Verbo se fez carne, Jesus vem a este mundo, Deus que criou todas as coisas. Ele descreve de maneira maravilhosa a introdução do Evangelho, dizendo que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E ele diz que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então ele nos informa essa realidade profunda, importante para todos nós. A luz veio, e quando a luz chega, as trevas se dissiparam. Ela resplandeceu nas trevas. De fato, quando alguma coisa está sobre a escuridão, quando chega a luz, as trevas se dissipam. E essa condição é dada a Jesus, que é a luz do mundo. Ele vai dizer isso no capítulo 8, aí mesmo do Evangelho de João, ele vai se declarar: eu sou a luz do mundo. E quem me segue, disse Jesus, não andará em trevas. Então, quem porventura ainda está andando nas trevas, é porque não está seguindo Jesus, que é a luz. E a única maneira que alguém que está nas trevas pode se livrar das trevas é conhecendo Jesus. É exatamente tendo um encontro pessoal com Cristo. O que aconteceu com o próprio apóstolo Paulo, que era chamado de Saulo de Tarso. Ele saiu a caminho, estava nas trevas, era um homem altamente religioso, muito apegado à sua religião, o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, né? Ele servia ao governo romano, ele tinha cidadania romana, e ele pediu autorização ao seu governante da época para ir prender cristãos. E na cidade de Damasco, pegou Paulo o seu cavalo,
saiu pela estrada de Damasco, e lá no caminho da estrada de Damasco, a luz se chega para ele. E foi aquele clarão, porque foi a manifestação da glória do Senhor Jesus. Ele cai do cavalo e, devido ao clarão que houve, cegou os seus olhos. E ele, cego, ficou tateando, perguntando quem é. E Jesus então diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando ele percebeu isto, ele disse: Senhor meu. Aí ele reconheceu naquele momento que era Jesus, a luz que resplandeceu nas trevas do seu coração. E ali as trevas se dissiparam, e aquele homem foi transformado, convertido naquele momento. E ele então passa pela cegueira causada pelo resplendor da luz, da glória de Deus, que era Jesus, e foi lá para a cidade, continuou o seu caminho, e chegando lá, um homem chamado Ananias, comissionado por Deus, foi até o seu encontro, e ele então foi curado da sua cegueira, e ele então passou a pregar o Evangelho, a dar o testemunho de que ele recebeu a luz, de que ele saiu das trevas e agora estava na luz. Esse é um dos testemunhos da ação da luz que é Jesus na vida de um homem. Mas também, mesmo aqui, o evangelista nos informa que houve um homem que foi enviado por Deus, cujo nome era João, o João Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Então vejam, o próprio Deus envia aqueles seus servos para falar, para testificar, testemunhar a respeito da luz. Isso nos leva ao entendimento, irmãos, de que cada um de nós aqui, que hoje estamos na luz, nos tornamos testemunhas. Temos que testificar a respeito da luz para aqueles que estão nas trevas. Aqui há o que é de melhor do ponto de vista da evangelização. O que é evangelização, senão você testificar a respeito da luz? Falar às pessoas e testemunhar de que você teve pessoalmente um encontro com Jesus, de que você vivia nas trevas e agora, estando na luz, precisa levar essa luz para irradiar nas trevas em que o mundo se encontra. É assim que foi feito. Deus levantou um homem chamado João, enviou ele para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Todos aqueles que ele estivesse ao seu alcance vinham a crer por intermédio dele. Ele, João, não era luz. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Que texto maravilhoso este! E neste evangelho, meus irmãos, verdade e luz são temas empregados com frequência, para aqui expressar exatamente o que é eterno ou celestial, e está exatamente em oposição àquilo que é terreno, que é temporal. Então a luz veio para mostrar que ela não veio de qualquer lugar, ela veio do céu. Temos que testificar dessa luz, a luz que veio do céu, que é Jesus, o Deus que se fez homem. Vejam que maravilha, a vida estava nele. Disse mais um pouco atrás, a vida estava nele. Então Jesus é o verbo da vida. Jesus representa e manifesta a vida. Jesus dá a vida. Jesus é a vida. Mais à frente ele vai dizer isso, lá em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Vejam a importância, meus irmãos, que há na pessoa de Cristo. Somente Cristo é o caminho
a verdade e a vida. Se alguém deseja em seu coração viver eternamente, precisa de Cristo. Não tem como você ter vida sem Jesus. Pode ter essa vida que todos temos aqui, que é temporária, uma vida que tem seus dias contados. Diz as Escrituras, os nossos dias estão contados, podem subir a 70 anos, em havendo vigor a 80, passando disso é canseira e enfado. Esse é o fim de todo homem, todo ser humano sabe disso. Você tem começo, meio e fim, mas você também tem uma alma. Esta alma não tem fim. Esta alma ela vai para um determinado lugar, na eternidade, ou para a vida eterna, ou, infelizmente, para a morte eterna. Então, você não pode dizer, eu só tenho essa vida aqui mesmo, então vou aproveitar essa vida, me regalando nos prazeres da carne, vivendo os prazeres da carne, vamos aproveitar a vida. Não, não é assim que se resolve. A melhor coisa que pode acontecer para alguém, como nós, seres humanos, é que um dia que estávamos nas trevas, fomos alcançados pela luz. E agora temos o prazer e a responsabilidade de testemunhar dessa luz, de falar dela. Veja, é um período bonito, a cidade está iluminada, bonita, enfeitada, porque a luz realmente é algo bom. Imaginem isso, se é bom e é prazeroso quando as coisas estão iluminadas. É exatamente essa sensação prazerosa que a palavra de Deus quer trazer para nós, em dizendo, olha, a verdadeira luz veio ao mundo. E quando essa verdadeira luz veio ao mundo, ilumina todo homem. Essa luz que ilumina, que é verdadeira, é Cristo. Porque a luz, essa artificial que nós utilizamos aqui, ela é falha, pode queimar uma lâmpada, pode faltar a rede de energia, nós ficarmos no escuro. Mas essa luz que ilumina todo homem é a luz celeste, é a luz espiritual, esta não se apaga. É a luz que está nos céus a brilhar em todo o tempo. E essa luz que todo crente já possui. Você que hoje está aqui, crente em Jesus, você é uma luz agora neste mundo, é um luzeiro para este mundo, porque Jesus disse que quem segue a Ele não vai andar mais nas trevas, passa a ser luz também para o mundo, é o exemplo, é o testemunho, como foi João, como foi Paulo, os apóstolos e todos os demais irmãos crentes, como somos nós, luz para este mundo. Por isso que precisamos brilhar, irmãos, testemunhar mesmo. Esse é um tempo, e mais ainda, que precisamos dar esse testemunho, com fé, com segurança, com certeza. Não é mais tempo de brincadeira, que muita gente, houve um período que virou moda ser crente. Teve um tempo que as pessoas eram crentes por moda. Olha, é uma moda, eu vou lá, olha como é bom ser crente. Não, não é isso, não serve assim. O crente verdadeiro é aquele que é convertido por Cristo, por uma ação do Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade, que vai conduzir a pessoa a Jesus, a segunda pessoa da Trindade, e então, consequentemente, adorar aquele que é Deus, o Pai, a primeira pessoa da Trindade. E assim fazendo, está adorando o Deus único e verdadeiro, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Então, veio a luz que ilumina a todo homem. Quem quer ser alcançado, quem for alcançado pela graça, é iluminado por essa luz, que é Cristo Jesus. Não há possibilidade de outra luz brilhar diferentemente da luz que é Cristo, porque só Jesus é a verdadeira luz. Então, esse ilumina, ele pode se referir aí à atividade iluminadora exatamente da graça comum de Deus, ou é também a exposição
quando ele ilumina, ele expõe as obras malignas das pessoas, como acontece aqui em João 3,20, né? João 3,20, ele vai dizer assim, em João 3,20, ele diz: pois todo aquele que pratica o mal, ele aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Ou seja, por que será que quando você fala de Jesus para algumas pessoas, elas aborrecem, elas não querem saber de Jesus? Por causa disso aqui que a palavra está dizendo. Eles aborrecem a luz porque eles não querem que as suas obras sejam arguidas. Eles não querem ser questionados em sua vida pregressa, em sua vida pecaminosa. Eles querem viver, continuar nas trevas. Por isso que depende, irmãos, de uma ação sobrenatural da graça de Deus para que haja conversão de uma alma. Sem uma ação sobrenatural do Espírito de Deus, não tem condições de uma alma ser salva. A ação é totalmente divina, sobrenatural. É pela graça que sois salvo, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Somente. Então, quando assim aconteceu na sua vida, na minha, a graça nos alcançou, passamos a crer, e hoje, pela fé, somos justificados diante de Deus. A fé em quem? A fé no verbo da vida, que é Jesus. Vivemos hoje por causa disso. Veja como ele diz aí no versículo 12, que ele veio para o que era seu, no versículo 11, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí ele vai definir, a saber, como é que você sabe disso? Aos que creem no seu nome. Eu gosto demais de citar esse versículo para mostrar a ação de Deus nos tornando seus filhos e para identificar verdadeiramente o que é ser um filho de Deus, porque isso tem sido banalizado ao longo dos anos. As pessoas acham que filho de Deus é qualquer pessoa. Todo mundo é filho de Deus, é isso que as pessoas no geral dizem. Todo mundo é filho de Deus. E até usam isso de todas as formas. Alguém diz assim, você quer ser melhor do que eu? Não é, porque todo mundo é filho de Deus. Depois acontece alguma coisa, mas fulano, não faça isso não, todo mundo é filho de Deus. Na verdade, todo mundo é criatura de Deus. Tudo que existe neste mundo, está aí no texto, todas as coisas foram feitas por meio dele. E nada do que foi feito se fez se não fosse por causa de Jesus. Então, Deus criou todas as coisas. Deus criou as coisas que você enxerga e até que vocês não enxergam. As visíveis e as invisíveis. Tudo é criatura de Deus. No entanto, para que você receba a condição de ser chamado filho de Deus ou filha de Deus, você precisa crer em Jesus. Você precisa crer no verbo da vida. Caso contrário, você é apenas uma criatura. Só passa a ser filho de Deus ou filha de Deus quem crê. É o que ele está dizendo. Os que creem no seu nome. E o que significa crer no nome de Jesus? É só ficar aqui na mente, é? Porque se você for perguntar para qualquer pessoa aí no mundo, fulano, você crê em Deus? Creio. Você sabe quem é Jesus? A pessoa vai dizer, Jesus é o Salvador de nós todos. Essa é a resposta que vão dar, pode ter certeza. Mas a pessoa não crê no nome de Jesus, não, porque se cresce, seguiria a Jesus, tornaria-se um discípulo de Jesus. E um discípulo é aquele que segue, é aquele que obedece, é aquele que se satisfaz em viver a sua vida de acordo com a vontade de Deus, que está clara na sua palavra essa vontade. A vontade de Deus para cada um dos seus filhos é que sejam santos. O Senhor conclama a sua palavra, nos adverte, nos chama, nos apela e diz, sede santos, porque eu sou santo.
Então, filho de Deus corresponde a uma pessoa que é santa, separada deste mundo de trevas, para agora viver no reino do Filho do seu amor, um reino de luz. E isso está repleto em toda a Escritura. O apóstolo Pedro, ele definindo, o povo de Deus, em uma de suas cartas, deixa eu ver se é a primeira ou é a segunda, 1 Pedro 1, deixa eu ver se é a primeira aqui, é a segunda, não é a primeira não, é a segunda de Pedro. Veja como ele escreve, não, é a primeira mesmo, 1 Pedro 2, olha só, ele diz, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele, olhe, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Está aqui, meus irmãos, os apóstolos pregando essa realidade, os evangelistas. Vocês agora passaram das trevas para a maravilhosa luz, e como luz, não se torna agora povo de Deus. Vocês não eram povo, não. Quando estavam nas trevas, não eram povo de Deus, não. Eram criaturas que já estavam condenadas e mortas em seus delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a luz, é a maravilhosa luz. Nesta condição, quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo, não há mais condenação para ele. Quem está em Cristo, agora está salvo. Pertence a ele. É povo dele. É uma nação santa, é um povo de propriedade exclusiva dele. E isso tudo começou como? Nos que creem no seu nome. Foi assim desde o princípio. Os que creem em Jesus estão salvos, se tornam filhos de Deus. Olha o privilégio, meus irmãos, de terem conhecido o Verbo da vida. Nós não vimos, mas cremos. Por isso que a palavra de Deus diz assim, bem-aventurados os que não viram e creram. Nós somos bem-aventurados, ou seja, felizes, abençoados, porque não vimos, mas cremos. Deus nos deu a fé para crer em Jesus, como de fato Ele é, o Verbo da vida, a luz do mundo, aquele que veio e que se encarnou, o Deus conosco, que muita gente só se lembra nesse período agora, chamado de Natal, mas na verdade, o Natal, Jesus nasceu em seu coração e no meu, naquele dia da sua conversão. Você nasceu de novo. Houve esse Natal no coração de todos quanto creram em Jesus. Todos comemoram este Natal, o dia do novo nascimento. E Jesus nasceu no coração de cada um de nós, pela fé que temos. E ele diz que essa condição não é feita por vontade humana, não. Não é você nem eu que um dia decidimos que queremos Jesus e agora sim. Ele diz que vocês não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Foi vontade de Deus que você hoje se tornasse filho dele, que você fosse hoje um filho que pertence a ele e que, portanto, goza dessa condição de ser luz para este mundo. Foi vontade de Deus.
Que maravilha! E quão bom é isto! Já pensou se dependesse da vontade do homem? O que seria de nós? Continuaríamos nas trevas, porque não há em nosso coração humano, imperfeito, um coração levado e inclinado para praticar o que não é bom, que é pecado. Essa é a natureza humana. Somos inclinados a pecar, somos inclinados a rejeitar a Deus por causa do pecado que temos em nossa natureza. Disse Davi: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Somos pecadores, sim, por natureza, mas pela graça somos salvos. De modo que esse pecado que outrora nos condenava, agora não condena mais. Como é que você sabe disso? Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, quem está em Cristo, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você quiser saber como é que eu me livro disso, você precisa de Cristo. Como é que eu saio dessas trevas? Você precisa de Cristo. E se alguém, porventura, se acordar um dia ou atentar-se para uma condição espiritual da sua alma e se questionar nisso, dizendo assim: como é que eu saio destas trevas? Isso já é uma ação do Espírito de Deus. Fazer alguém questionar-se dessa condição espiritual que se encontra, fazer alguém refletir sobre isso, é uma ação do Espírito de Deus. Se ele não agir, o homem continua cego, surdo e mudo. Conforme diz lá em 1 Coríntios 14, o homem natural ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, nem pode entendê-las, porque lhes são como loucura. Para um homem que está nas trevas, vir à igreja, adorar a Deus, cantar, louvar, orar, ler a Bíblia, é loucura. Eles acham que nós estamos aqui desperdiçando o nosso tempo. Eles acham que esta vida aqui não tem nenhum prazer nisso, porque estão nas trevas, estão escravizados pelos seus pecados, estão na miséria espiritual, e para ele nada disso aqui tem sentido. Mas quando a luz resplandece no seu coração, quando chega o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e crendo, passar a ser filho de Deus, aí a coisa muda. A pessoa começa a perceber que as coisas estão mudando. Outrora nem gostava muito desse negócio de crente, mas olha, a luz resplandeceu. Ele passa a compreender, ele passa a entender que se ele ficar sem Jesus, está morto, está condenado. E aí bate o arrependimento, é onde acontece a transformação. Aí vem o choro, o lamento pelos erros do passado, pelos pecados que cometia. E aí ele chora, lamenta, se arrepende e está na presença de Deus. É onde começa a frequentar a igreja, é onde começa a procurar ouvir a palavra, ele começa a ler a Bíblia. E isso vai alimentando a sua alma, fortalecendo, e assim se conforma a igreja de Cristo a essa condição. Agora você é luz, agora você não está mais preso e escravo pelas trevas. Por isso que não há uma combinação, não há combinação em dizer assim: olha, eu sou crente, mas eu vou dar uma escapadinha aqui, vou aprontar um pouco ali, depois eu volto. Não, isso não existe. Não tem esse negócio, como muitas vezes as pessoas querem denegrir a imagem da boa doutrina, da eleição, por exemplo, porque a palavra de Deus diz que os eleitos de Deus são esses que vão se tornar seus filhos, são esses que vão crer em Jesus. Aí alguém vem e diz: se é assim, então alguém pode se dizer que é eleito, já é crente, então ele vai aprontar, porque ele não vai perder a salvação. Isso é absurdo, é tolice dizer isso. Quem é eleito de Deus e é salvo pela graça, a vontade dele é inclinada para o bem, para servir a Deus, para estar na presença de Deus. Um crente, verdadeiramente, ele não vai se esbagaçar no mundo, se entregar às loucuras deste mundo, jamais. Um crente verdadeiro,
As Escrituras falam constantemente sobre isso. 1 João diz: quem é de Deus não vive na prática do pecado. Quem é de Deus não fica satisfeito em viver no pecado. Isso mostra que nós não nos acostumamos mais, uma vez que nos tornamos crentes, a viver uma vida de pecado. Se porventura alguém disser que é crente em Jesus e vive nas trevas, essa confissão de fé é falsa, porque o Evangelho é a verdade. Não há possibilidade de alguém que foi alcançado verdadeiramente por Cristo viver uma vida totalmente longe de Cristo, longe do Evangelho, longe das coisas de Deus. Impossível. Se acontecer isso, é porque aquela pessoa ela foi até, se animou no início, gostou, achou bom, mas ela não foi alcançada verdadeiramente por uma ação sobrenatural do Espírito a ponto de transformá-la e fazê-la nascer de novo. Eu sempre relembro aqui a ocasião da parábola do semeador. A semente está sendo lançada, o Evangelho está sendo pregado de todas as formas, mas sempre vai alcançar vários tipos de corações. Há o coração duro, que rebate de pronto a palavra. Há aqueles corações que até aceitam a palavra com alegria. Há aquelas pessoas que até gostam. Olha que bom, como é bom ir para uma igreja. Olha como é bom louvar a Deus. Olha como é bom gozar da comunhão dos irmãos, da comunhão, ter novas amizades. Tem gente que olha por esse lado. É bom mesmo, só que não pode parar aí. Tem que ir encontrar-se com Jesus. E quem encontra-se com Jesus, verdadeiramente, o verbo da vida, esse é o último lá da semente que caiu no solo que é fértil e produziu. Ou seja, dá frutos. Um crente verdadeiro dá frutos de que é crente. Muda no seu caráter, muda no comportamento, muda nas relações humanas, muda se o casamento não está, vai se adequar a alguma nova realidade. Se está com a inimizade com irmãos, vai quebrar essa inimizade. O Evangelho vai trazer a paz, vai promover a paz. Jesus disse: a minha paz eu vos dou. Então, se estava arranhado, se estava com problemas sérios na sua vida, vai ser resolvido. Lembro do caso do exemplo de Zaqueu, que eu falei hoje pela manhã. Era um homem corrupto, ladrão, e aí Jesus foi ao encontro dele. O que é que ele fez? Qual foi a atitude dele? Senhor, tudo que eu roubei eu vou devolver 4 vezes mais. Olha aí, mudança radical. Não tem essa de dizer: olha, já aconteceu, não tem mais jeito, fazer o quê? Tem que ter a atitude do arrependimento, de confissão, de pecado, de choro, de lamento. Não é essa coisa da pessoa: eu pequei, mas fazer o quê, né? A carne é fraca. Fica justificando. Pecado não se justifica, pecado se confessa e deixa, e alcança misericórdia, diz a palavra. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Então, essas relações espirituais que se há do verdadeiro crente que foi alcançado pela luz e sabe e conhece agora o verbo que é Jesus, ele não se conforma mais com este século. É como diz Paulo aos Romanos, capítulo 12: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Percebem, irmãos? Estar em Cristo, estar crente, estar na presença de Deus, ter tido um encontro pessoal com Jesus, o verbo da vida, traz todas essas mudanças. Você ainda não é perfeito, eu não sou perfeito, é verdade, mas estamos no caminho chamado caminho de santificação. O processo que começou no dia da sua conversão e deve estar continuamente crescendo até o dia que você vai se tornar perfeito na eternidade. Quando adentrarmos a glória celeste, aí sim,
estaremos revestidos da perfeição. E lá sim não teremos mais problemas nenhum com o pecado. Aqui ainda temos, é verdade, reconhecemos, mas não pode um crente se conformar e achar que está tudo bem, pecando, fazendo errado, se distanciando da luz, se assemelhando com as trevas. Isso aí é um desserviço para o Evangelho. Por isso que admito que muita gente que vai se fazer de crente vai continuar fazendo coisa errada e vai chegar até o dia do juízo. E a sentença já está dada, porque essa situação também já está registrada aqui nas Escrituras. Jesus deixou claro que quando alguém chegar diante dele e argumentar dizendo: Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu falei línguas, em teu nome eu falei profecias. E Jesus vai simplesmente olhar para aquela pessoa e dizer: se afaste de mim, você praticou a iniquidade. Vejam, a prática religiosa da pessoa não levou ela para o céu porque ela não estava seguindo Jesus. Ainda que estivesse fazendo coisas que quem olhasse humanamente falando vai dizer: olha, aquela pessoa ali é crente, olha o que ela fez, olha a performance dela na igreja que ela estava, olha, a pessoa ali se levantou e disse uma profecia, a pessoa foi e disse que sonhou isso e aquilo. Andou com Jesus, serviu a Jesus, obedeceu a Jesus, porque é isso que importa. Obediência à palavra viva que é Jesus. Lembrem, o verbo da vida, Jesus é a palavra viva de Deus, que foi enviada a este mundo, se fez homem. E por que Jesus se fez homem? Vocês sabem? Mateus 1:21, nós vamos estudá-lo no Natal. Ele veio para salvar o seu povo dos pecados dele. Jesus se tornou homem para salvar o seu povo. Ora, Jesus fazer isso, esvaziar-se da sua glória, deixar a sua glória para vir a este mundo, na condição de ser humano, humilde, humilhar-se, porque é uma humilhação, Deus se fazer homem, sim, mas Ele fez isso para nos dar a condição que hoje você tem e eu, nos sermos salvos por Ele. Na condição de salvos, não podemos desperdiçar esse grande privilégio que Ele nos deu, deixando-nos levar por esta vida preguiça, por uma vida pecaminosa, um vício miserável que muitas vezes prende a pessoa, mas a pessoa que se for sendo crente não pode se deixar levar pelo vício, seja ele qual for. Tem pessoas que ficam escravizadas do vício, porque o vício escraviza mesmo, mas o vício é um pecado. Ora, se você foi liberta por Jesus ou liberto por Jesus, como pode permanecer escravo do pecado? É incoerente, porque Jesus disse assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de quê? Do pecado. Ele veio fazer o quê? Libertar você do pecado. Como pode eu agora, sendo crente, viver escravo do pecado? Não posso. É incompatível com este Evangelho. O Evangelho é simples, direto e objetivo. Você crê em Jesus? Sim. Você é filho dele. Sendo filho dele, o que é que um filho faz quando está sujeito a seu pai? Obedecê-lo. Não é isso? Servir a ele, fazer a vontade dele. Então tem que ser assim, em todo o tempo. É assim que deve ser para a minha vida e para a sua. Servir a Deus e servir com alegria. E o Senhor se alegra com cada crente, filho dele, que está vivendo na luz. O Senhor se alegra com aqueles que estão vivendo de acordo com a vontade dele. Há uma alegria no céu quando um pecador se arrepende. Aquele que estava, coitado, escravo no pecado, de repente se encontra com a luz, sai daquelas trevas, há uma alegria no céu. O céu fica em júbilo. Uma alma saiu das trevas e veio para a luz.
E essa alegria vai continuar sendo assim por todo o tempo, até a volta de Jesus ou até a nossa ida para lá. Estaremos vivendo assim. Então, meus irmãos, que esse verbo da vida que é Jesus, que um dia alcançou a sua vida, continue brilhando na sua alma, resplandecendo na sua alma, e você continue então crescendo na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, porque este Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eis a boa notícia: Jesus veio a este mundo e fez isso para salvá-lo. Ele veio, se fez homem e habitou entre nós. Mas foi de qualquer jeito? Não. Ele diz aí no versículo 14: se fez carne e habitou entre nós, de que maneira Jesus habitou? Cheio de graça e de verdade. Graça e verdade. Foi assim que Jesus veio. Isso corresponde aos termos lá do Antigo Testamento que descrevem a aliança misericordiosa de Deus. E muitas vezes essa graça ela é traduzida também por amor. É o amor gracioso de Deus, é a benignidade de Deus, ou a misericórdia de Deus. Então, o Verbo que se fez carne, ele manifestou plenamente o caráter de Deus como realizador e protetor da aliança. Deus realiza o seu plano de acordo com a vontade dele. E outra coisa importante, este plano de Deus para salvar o seu povo jamais vai ser frustrado. Eu sei que o inimigo tenta, o diabo tenta destruir, mas não vai conseguir. O plano de Deus será e está sendo cumprido à risca. Jesus veio salvar e está salvando o seu povo. Então, baseados nessa realidade, que nós, enquanto crentes agora, devemos sair ao mundo levando essa luz, evangelizando as pessoas, mostrando o caminho de salvação. Esse é um privilégio para a Igreja de Cristo. Nós não podemos limitar essa ação de Deus ou o Evangelho de Deus, deixando isso, não, isso não é para mim, isso é... Não, temos que entender, irmãos, que faz parte da nossa vida agora, como igreja, o testemunho vivo, eficaz desta luz que é Cristo, que possamos então vivenciar isto a cada dia. Que a nossa vida esteja pautada nessa realidade espiritual maravilhosa de sermos filhos de Deus e, portanto, termos essa missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Não escolha A, B ou C. As oportunidades que aparecerem para você, pregue o Evangelho. Ou melhor, viva o Evangelho. Quanto você viver o Evangelho, isso vai impactar o coração de muita gente e alcançar muitos dos eleitos de Deus que porventura estejam por aí espalhados neste mundo. Que estão. Nós não sabemos quem são, só sabemos que estão aqui no mundo. É neste mundo mesmo que a gente vive, é nessa cidade que a gente vive, que há os eleitos de Deus, com muitos dos irmãos que aqui estão. Outrora estava nas trevas, hoje está na luz. Então, é até um desafio para nós, enquanto igreja, já pensando já nos próximos meses, no próximo ano, de começarmos a intensificar ainda mais esse viver o Evangelho, levando este Evangelho através de trabalhos evangelísticos, através de uma vida simples, mas santa, na presença de Deus, na família, no trabalho, na rua. E eu tenho certeza que isso vai impactar poderosamente a nossa cidade e vai trazer, e vamos colher os frutos desse trabalho que vamos realizar, não como uma coisa forçada, mas como uma coisa natural, que fluirá da vida do crente. Somos crentes no Senhor Jesus, somos povo de Deus, somos aqui, estamos para fazer o quê? Proclamar as virtudes de Deus neste mundo. Então o crente, ele sente essa alegria de ter essa responsabilidade de conduzir-se neste mundo como luz.
e não como trevas, porque as trevas já passaram da vida do crente, ele agora é luz. E isso é muito importante para termos uma igreja cada dia mais sadia, uma igreja saudável, uma igreja crescente, que vai estar sendo abençoada pelo Senhor e Ele vai se alegrar conosco. E nós iremos ter a alegria de estar servindo ao nosso Deus. E fazendo isso, irmãos, teremos sempre o prazer de viver a nossa vida como luz neste mundo de trevas. E até o dia da volta de Cristo, devemos viver assim, como luz nas trevas, testemunhando e vivendo o verdadeiro Evangelho, de acordo com o verbo da vida, de acordo com o nosso Senhor Jesus. Vamos orar. Ó Deus eterno, Deus bendito, graças te damos, ó Pai, pela tua palavra que nos trouxe nesta noite a respeito do verbo da vida, que é Cristo, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Ó Deus, obrigado pela sua graça e verdade. Obrigado pela condição que temos hoje, que pela fé somos feitos filhos teus. E assim estamos aqui, ó Deus, felizes em nosso coração, em fazermos parte do teu povo, e que esta mensagem, ó Deus, alcance o coração de todos que ainda necessitam desta luz, e os que já têm, passem, ó Deus, a brilhar ainda mais, para que assim, ó Deus, a tua igreja continue fazendo a sua obra, a sua missão aqui nesta terra. É o que eu te peço, ó Deus, e assim agradeço, no nome santo de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém.